Boa noite para você de casa, agora tem o NTV News. Prefeitura decreta uso facultativo de máscaras em ambientes abertos e fechados em Patos de Minas. Servidores da Segurança Pública fazem protesto em Belo Horizonte. Paralisação impacta também no serviço da UAI. E vamos falar ainda sobre a greve da educação e a adesão à paralisação em Patos de Minas. Homem morre após explosão e incêndio em obra no Fórum de São Gotardo. Motorista se descuida, perde o controle de veículo e provoca acidente de trânsito na Rua Major Gotti. Câmara homenageia mulheres com a entrega de medalha de mérito. Encontro de mulheres abre espaço para histórias de superação e luta contra o câncer em Patos de Minas. Educadores debatem e tiram dúvidas sobre o novo ensino médio. Moradores da região do Ribeirão da Cota ainda sofrem com as dificuldades provocadas pelas chuvas. Sem médicos em unidade de saúde, moradores do Gramado pedem providências. Mais 65 casos de Covid são confirmados em boletim epidemiológico. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Militar Rodoviária registrou um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos no quilômetro 141 da MGC 354 em Presidente Olegário na noite de ontem. O motorista de 69 anos de idade, que conduzia um Toyota Corolla com placas de Juiz de Fora, teria realizado uma ultrapassagem em local proibido e bateu contra um Fiat Uno que transitava em sentido contrário. O condutor do Uno, de 59 anos de idade, foi socorrido por uma ambulância no município de Presidente Olegário. Ele apresentava fratura no tornozelo esquerdo e, ainda conforme a polícia, os dois carros passaram por fiscalização e os motoristas foram submetidos ao teste de alcoolemia. No entanto, nenhuma irregularidade foi, portanto, constatada. No início da manhã desta quarta-feira, mais um acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Militar na região central de Patos de Minas. A batida provocou diversos danos e envolveu pelo menos mais dois veículos que estavam estacionados. O acidente aconteceu na Major Gotti, bem no centro, e envolveu 3 carros, um Tigo, uma Pajero e uma Hilux. Segundo informações de um dos proprietários de um dos carros envolvidos no acidente, o motorista do Tigo havia saído há pouco tempo de uma clínica. Segundo informações, ele estava saindo da clínica do sono e saiu bocejando, e quando ele acordou já estava em cima do carro. O barulho da batida pôde ser ouvido de longe. A frente do carro Tigo ficou totalmente destruída. A lateral da Pajero também ficou danificada. E devido ao impacto, parte da traseira da Hilux também foi atingida, provocando estrago. Como um dia normal, eu deixo minhas crianças na escola e venho pra cá. Estacionei o carro e entrei pra loja. Aí, eu acordei, que eu vou dormir, acordei no susto. Escutei um barulho, na hora que eu escutei o barulho, eu falei assim, meu carro. Não deu outra, eu cheguei aqui e não tava. Não, quebrou o eixo, né, das rodas traseiras, amassou bem a lateral e empurrou ele para frente, que bateu na Hilux, né? Então amassou a frente e a lateral dianteira dele. Houve acordo entre as partes envolvidas. Ontem eu alinhei, balancei ele todinho, né? Tava tudo ok, agora volta para a oficina, né? Prejuízo? Bastante, mas segundo ele vai arcar, né? Após o fato, o carro que provocou o acidente foi removido por um guincho. Ninguém ficou ferido. Um homem morreu após a explosão ocorrida na manhã de hoje na obra de reforma do Fórum Antônio Melgaço, em São Gotardo. Segundo o que foi apurado pela Polícia Militar, os funcionários estavam instalando fórmicas em um banheiro e, após a aplicação de cola nas paredes, eles aguardavam a evaporação do produto. Um dos trabalhadores teria acionado o isqueiro para fumar quando a explosão seguida do incêndio aconteceu. As chamas provocaram a morte de um homem de 32 anos de idade. Outras 3 pessoas sofreram queimaduras de 1º e 2º grau e foram levadas para o pronto-socorro municipal. O local da obra foi isolado para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil e logo após o corpo da vítima foi encaminhado para o IML em Patos de Minas. Depois do intervalo aqui no News, Câmara homenageia mulheres com a medalha de mérito. E encontro de mulheres abre espaço para histórias de superação e luta contra o câncer em Patos de Minas. Nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, houve também homenagens a 13 mulheres na Câmara Municipal em Patos de Minas. Na noite dessa terça-feira, na Câmara Municipal de Patos de Minas, foi realizada uma cerimônia para a comemoração do Dia Internacional da Mulher. No local, 13 mulheres receberam a medalha de mérito Coraci Afonso de Castro Alves, visto que se destacaram em várias áreas.
tal medalha, além de demonstrar reconhecimento, é também uma forma de celebrar várias conquistas das mulheres ao longo dos anos. Vereadora Beth foi oradora oficial do evento e diz que este é um momento de reflexão. É um momento assim muito sublime para nós, né? Para as homenageadas, para mim representá-las, né, aqui na Câmara. Então assim é um momento de muita reflexão, momento onde nós paramos para pensar a nossa evolução, da nossa assim liberdade e o que nós temos para caminhar ainda, né? Nós temos assim muito a andar para que a gente consiga realmente o respeito que nós merecemos. Gislene Araújo foi uma das 13 mulheres que receberam a medalha e ela diz estar extremamente feliz com tamanho reconhecimento. É uma alegria muito grande receber essa homenagem aqui hoje, justamente nesse dia, né? Um dia aí que é considerado de luta aí, né? Pela igualdade, pelos direitos das mulheres. Então, assim, eu estou muito feliz porque é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho. Coraci Afonso, mulher que dá nome à medalha, se dedicou bastante às causas sociais e foi também idealizadora e membro integrante da comissão organizadora da primeira Festa Nacional do Milho. Mas, apesar de muitas conquistas, Gislene Araújo diz que a luta das mulheres ainda não acabou. Isso aí vai ser uma luta que vai aí vir por muitos anos, por muitas décadas ainda, né? Mas a gente sabe que nós conquistamos aí muitas coisas, né? Nós tivemos aí avanços muito grandes e assim, a gente só tem a agradecer, né? E a gente espera sim que dias melhores virão, que conquistas novas, né, virão pela frente. E aí, juntas nós somos mais fortes. Então, mulheres, se unam. Muito obrigada. Elizabeth Maria deixa um recado final para as mulheres de Patos de Minas. É que nós sejamos assim sempre fortes, sabe? Que nós assim lutemos bastante para nós ocuparmos os lugares que nós queremos ocupar, que nós temos esse direito e principalmente que nós sejamos respeitadas e que nós façamos realmente com que todas as pessoas nos respeitem todos os momentos das nossas vidas. O Dia das Mulheres também motivou falas de superação e luta contra o câncer em Patos de Minas. No momento regado de emoção, elas dividiram suas histórias de garra e amor pela vida. Elenir Helena Rodrigues tem 54 anos. Aos 48 anos, ela começou a travar uma luta contra o câncer de pulmão. Tudo começou com uma dorzinha nas costas. Hoje, ela sobrevive apenas com um pulmão e tem apenas 2 costelas. Há 9 meses, ela descobriu um segundo câncer no útero e em maio do ano passado, ela começou a travar a sua terceira luta contra o câncer de mama. De 2015 para cá, né, minha vida mudou totalmente. Então, assim, entre idas e vindas, hoje eu fico 3 semanas Barretos, 1 semana Patos. A Patrícia também é outra mulher guerreira. Ela tem 57 anos e há 6 anos descobriu um câncer nos ossos. Ela teve que amputar a perna direita e hoje precisa de muletas para andar. Luta contra um câncer no pulmão. Assim como a Elenir, ela sobrevive apenas com um pulmão. Não é o câncer que vai mudar a minha vida, que vai me pôr para baixo, porque eu acho assim, é um dia de cada vez. São histórias emocionantes de mulheres que se tornaram mulheres de ferro, empoderadas. São várias delas que passaram por aqui e buscaram por algum tipo de tratamento. Cada uma que foi assistida pela Fundação mudou o seu modo de olhar o mundo. Hoje são mais empoderadas. Autoestima nem se fala, está lá em cima. Muitas pessoas relacionam o câncer a uma derrota, né? Porque ali a primeira coisa que vem é a queda do cabelo, né? Que a gente perde uma certa autoestima. Mas isso não me abalou, sabe? Eu continuo linda, bonita e poderosa. Eu ando com 3 Fs: fé, força e foco. No meio do caminho, na luta contra o câncer, Elenir, Patrícia e dezenas de mulheres tiveram que conviver com os altos e baixos da vida.
A sorte de muitas delas aqui foi a ajuda que todas recebem todos os meses, da Procurar-se, uma fundação mantida 100% por doações. Para que essa mulher, nesse momento, ela possa se sentir com mais força, com mais energia, então venha para cá, venha para a Fundação, nos ajude a ajudar cada vez mais. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho grandioso e não pode parar. Nós não vamos parar, na verdade. Nós vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos. Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para a quinta-feira em Patos de Minas. E você vai ver que moradores da região do Ribeirão da Cota ainda sofrem com as dificuldades provocadas pelas chuvas. Mesmo com a estiagem, moradores da região do Ribeirão da Cota continuam sofrendo com os impactos provocados pelas chuvas. Após as chuvas, as estradas rurais de Patos de Minas ficaram precárias em diversos pontos. Na que dá acesso ao aterro sanitário e segue para o Córrego Rico, diversos trechos ficaram em péssimas condições. Os estudantes chegaram a ficar sem aula porque o ônibus atolou. O ônibus está atolando aqui, ele também hoje, ele tentou desatolar e ele atolou mais ainda. Agora eu tenho que ficar em casa porque tem perigo de ele tombar. Essa estrada aqui tá difícil, todo dia o mundo vai de carro atolado aí, que tá complicado. Que tá quase impossível já de andar já. Fica com medo de atravessar por aqui todo dia? Fica perigoso, né? E esse trem escorregando desse jeito aí é perigoso até escorregar e dá até um acidente. Já tem 2 semanas que eu não consigo ir na cidade para comprar nada, porque não passa na estrada. Essa noite teve muita gente que dormiu dentro do carro aqui, porque atolou, não passava nada na estrada. As crianças não estão indo para a escola, essa ponte está um perigo, que ela está quebrada nas lateral dela. Atoleiros também se formaram por outros lugares. Moradores flagraram motoristas que ficaram pelo caminho no que se formou na ponte do Ribeirão da Cota. Depois disso, os funcionários da prefeitura patrolaram o trecho. Outros pontos ficaram em situação precária, como esse, metros depois do asfalto. Com as condições da via, os estudantes da zona rural tiveram que faltar mais dias de aula. E eles estudam na zona urbana. Segundo moradores próximos ao Ribeirão da Cota, na estrada que dá acesso ao aterro sanitário, a prefeitura havia arrastado barro e jogado mais terra na via, mas o trabalho não foi eficiente. Tanto que uma carreta atolou bem próximo à ponte. Os estudantes perderam mais um dia de aula. O ônibus não conseguia ir até as casas por conta dos atoleiros. O vídeo da carreta atravessada na ponte foi enviado por uma moradora que convive ao lado do problema. Tá dando um trabalho enorme para passar. De vez em quando sobe esse morro aí, tem um caminhão atolado lá no meio do morro, tem uma fila de carro de lá para cá, tem outra fila de cá para lá. E aí... Esse pedacinho aqui, ó, mais ou menos uns 20 minutos mesmo, passou uma carreta aqui que foi encravada aqui, quase 1 hora aqui, ó, tem que esperar. Acho que tá uma vergonha. Aqui e lá em cima também, né? Passou da hora de resolver isso aqui. Tinha que assaltar isso aqui, pelo menos tá no lixão, né? Esse pedacinho aqui. Com aproximadamente 3 semanas sem chover no local, a expectativa era que a estrada fosse consertada. Porém, nenhum trabalho foi feito para resolver a situação. Tá muito ruim por causa da estrada, tá muito... Depois da chuva ainda ficou penhoca, poeira, tem muito buraco, muitas ondas. Que o carro passa, ele passa e chega pulando. A situação tem prejudicado todos os moradores. Adriele relata a dificuldade que o problema no local tem trazido para seus filhos. Igual tem que levar a criança no médico, a estrada não ajuda. O bebezinho, a poeira. Eu tenho outra criança também da escola, que também tem maior dificuldade para a escola. Porque como é que eu pego a criança aqui na porta? A estrada está muito estreita. Eles fizeram a valeta do lado de lá e estreitou a estrada. Está quase passando na minha porta da minha casa. Além da estrada com diversos buracos, lombadas formadas e fluxo intenso de caminhões pesados, a ponte sobre o Ribeirão da Cota tem causado preocupação nos moradores. Nós temos muito medo, porque passa muito caminhão pesado aqui. É um fluxo muito grande de veículo aqui. É caminhão grande, pequeno, é moto, é bicicleteiro, é muita gente. Acidentes já foram registrados no local. Já vi vários acidentes, inclusive o último, o rapaz morreu e não tem nenhuma providência sendo feita.
o rapaz lá ia descendo e bateu de um lado para o outro e caiu já morto. Aí a polícia veio só no dia, não voltou, a gente já chamou o povo aqui já da prefeitura, mas eles não vêm, a gente não tem resposta nenhuma. Os moradores se sentem esquecidos. O pedido é que o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, veja a situação de perto e cumpra com o compromisso de consertar a estrada e também a ponte. Fica difícil, né, a situação, porque quanto mais você tenta ajudar, tenta eles vir cá ajudar, eles não ajudam. Que não tem visibilidade quase nenhuma, então pra gente estar passando, precisar ir pra cidade à noite, está muito perigoso. Daqui a pouco a gente vai mostrar um material com a fala do prefeito a respeito dessa recuperação destas vias rurais de Patos de Minas. Mas agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em Patos de Minas e municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? De acordo com o IMET, a tendência é de calor no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Nesta quinta-feira, em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Lagamar, a máxima deve alcançar os 31 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, a previsão é de mínima de 19 e máxima de 33 graus. E em Presidente Olegário, a máxima deve alcançar os 31 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui no News, tem análise da notícia. Nós vamos falar sobre a adesão à greve estadual da educação em Patos de Minas. E servidores da segurança pública fazem terceiro protesto em Belo Horizonte. Servidores da rede estadual de educação deflagraram greve por tempo indeterminado em Minas Gerais. Quase que não saiu deflagrar, hein? Greve deflagrada dos servidores de educação. E para falar sobre este assunto, eu converso com o coordenador da subsede do Sindiúti em Patos de Minas, Ricardo Barreto, que está aqui dividindo esta bancada comigo nesta quarta-feira. Deflagrou, né, Ricardo? Apesar do meu tropeço aqui, deflagrou. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar todas as mulheres pelo dia de ontem, né? Uma vez que a nossa categoria compreende aí um grande número de mulheres, muito superior ao número de homens. Né? É praticamente a maioria, né? É a maioria. Ricardo, como é que está a adesão desta greve deflagrada hoje da educação no estado em Patos de Minas? Bom, ontem, no dia 8, nós tivemos uma assembleia em Belo Horizonte e uma paralisação. No dia de ontem, tivemos adesão de grande número de escolas da cidade e região e hoje, iniciando a greve, ao início do dia, voltando de Belo Horizonte, pela parte da manhã, já tivemos aí algumas respostas de alguns servidores que voltaram para a escola e conversaram com com todos os trabalhadores da escola e aí nos foi informando, passando algumas informações referentes aí à adesão. Nos surpreende, mas demonstra cada dia mais a indignação dos servidores em relação ao tratamento que vem sendo dado à educação em relação ao governo de Minas. O governador Romeu Zema, ele anunciou aqueles 10,06% para os servidores, mas esse percentual não foi aceito, né? Não, nossa categoria aí tem um déficit salarial muito grande, 10,6% não resolve nossos problemas, né? Nós temos aí uma categoria sofrida, temos 8 categorias dentro da educação. Para dar um exemplo disso, da grande questão salarial, nós temos a ASBs. As ASBs são servidoras que fazem a limpeza da escola, que cuidam da alimentação dos nossos alunos, né? Preparam toda a alimentação. Pegando o contra-cheque dessas ASBs, o salário líquido dela está em torno de R$900. E aí eu questiono a sociedade, o que um trabalhador consegue realizar com R$900, tendo que pagar aluguel, pagar alimentação, vestuário, escola para os filhos, materiais para os filhos. Então é complicada a situação. Nós temos uma grande quantidade na nossa categoria que hoje passa necessidade. E com reajuste salarial, nós temos, reajuste não, com a recomposição salarial, que é o valor determinado pelo Fundeb, que esse ano foi de 33,24%, né? Dá um reajuste salarial que pelo menos dá uma folga para os servidores, que busca mais ou menos aproximar, trazer um conforto a todos os trabalhadores, principalmente as categorias que recebem menos dentro da educação.
né? E são as 8 categorias. É bom lembrar que dentro do Estado de Minas nós temos uma legislação própria que determina aí o pagamento do piso salarial, que não é atendida pelo governo. O governo de Minas, parece que ele não faz de um desconhecedor das leis, né, das leis que existem no Estado de Minas Gerais, e aí não entende esse pagamento do piso salarial nacional que foi determinado por uma lei que foi criada no Estado de Minas em 2018. Ricardo, o governo já sinalizou isso de ontem para cá, ou desde quando, do mês passado que vocês, aqui o Sindiúde começou a falar sobre essa questão da greve, sinalizou com tratativas para poder pelo menos resolver essa situação, ou ainda isso não foi colocado na mesa, uma discussão mais ampla? Não, o governo ainda não dialogou com a nossa categoria, não dialogou com o sindicato, no contexto aí do reajuste, da recomposição salarial. Inclusive, uma das condições de nós entrarmos em greve foi por esse fato, por falta de diálogo do governo com a categoria, né, tentando negociar aí uma forma de pagamento desse piso salarial e até então nós não temos nenhuma resposta. Os servidores de educação também são contrários ao projeto de lei que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal? Sim, sem dúvida. O regime de recuperação fiscal é um regime que foi implantado no Rio de Janeiro. Ele traz vários prejuízos a todos os servidores públicos, né? Você não tem concurso público, você tem o reajuste salarial fica congelado, não tem reajuste salarial, não tem o advérbio, que seria o quinquênio antigo que a gente tinha na nossa carreira, né? Fora privatizações de empresas estatais e outros problemas aí que vêm, como reforma da Previdência tem que ser reavaliada, né? Todo esse contexto aí entra dentro do regime de recuperação fiscal. Mas o governo ele não faz as pontuações da contrapartida, do que pode ter de benefício para todos os servidores. Então, ele vem com todo esse pacote de maldades que prejudica todos os servidores públicos. Na verdade, faz parte do governo que ele sempre veio tentando implementar ao longo dos anos, que é precarizar o serviço público para a implementação da iniciativa privada. Para os pais que estão em casa, a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, entenderem quais são os impactos dessa greve para os alunos da rede estadual de ensino. Isso é greve geral, paralisa tudo dentro dessas adesões. De que maneira vai ser gerenciada essa paralisação? É uma greve geral por tempo indeterminado, né? A categoria da educação sempre foi responsável em relação ao cumprimento da nossa carga horária. A gente tem que cumprir nossa carga horária dentro do prazo do ano letivo. Então nós faremos aí, não conversamos agora, não dialogamos agora com o governo em relação à reposição. Nós temos que dialogar agora com a nossa luta, que é a luta pelo piso salarial e contra o regime de recuperação fiscal. Mas depois, no momento oportuno, o sindicato fará essas negociações, né? Então, as pessoas, os trabalhadores da educação, as famílias, não precisam ficar preocupados. Todo servidor que é contratado, efetivo, né, das 8 categorias, podem aderir à greve e lutar juntamente conosco. Nós temos um período muito curto, né, de luta, porque esse ano é um ano eleitoral. Então, nós temos que lutar com todas as forças nossas para a gente conseguir os nossos direitos. É importante a gente falar que a categoria da educação, o pagamento, a verba que vem destinada para o pagamento da categoria da educação, é uma verba que já vem carimbada do governo federal. É uma verba que vem do Fundeb. Então, a fala dos governos, a fala dos representantes nossos nas prefeituras, nos governos, de dizer que não tem dinheiro, é uma mentira, é uma grande mentira. Porque vem dinheiro do Fundeb, se o governo federal anunciou um reajuste salarial de 33,24%, esse 33,24% vai cair na conta do governo do Estado de Minas Gerais, como vai cair na conta também dos municípios. Falei aqui com o Ricardo Barreto, que é coordenador do Sindiúte em Patos de Minas. Ricardo, obrigado por ter vindo. Viu? Eu que agradeço mais uma vez. Estou sempre à disposição para levar informação aos nossos trabalhadores de educação, alunos, aos pais, e que contem conosco, que junte-se a nós na luta aí por melhorias, por valorização do professor e, sem dúvida alguma, vai refletir aí no aprendizado dos alunos, no nosso trabalho que é feito, porque a categoria, quando tem tranquilidade, ela exerce seu papel. Sempre exercemos nosso papel com seriedade, vamos continuar exercendo. Muito bem. Olha, e ainda sobre esse assunto, os servidores da Segurança Pública do Estado voltaram a protestar hoje na capital. A categoria pede o cumprimento do acordo firmado em 2019, que tratava da recomposição salarial das perdas inflacionárias em 3 parcelas. Os manifestantes das forças de segurança se concentraram na Praça da Estação, na região central de Belo Horizonte.
As categorias cobram o cumprimento de um acordo fechado em 2019 pelo governo de Minas, que previa a recomposição salarial de perdas inflacionárias em 3 parcelas, mas apenas a primeira parte foi paga. O grupo também reivindica a retirada do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Ao longo da manhã, o trânsito na Avenida dos Andradas, em frente à Praça da Estação, foi impedido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atendendo a um pedido do governo de Minas, determinou ontem que os manifestantes não poderiam interditar ruas nem o acesso a prédios públicos ou privados. Também foi proibido o porte de armas durante o protesto. A polícia parou! A polícia parou! O Estado enfrenta aí diversas paralisações. O movimento grevista das Forças de Segurança impactam também nos atendimentos da UAI em Patos de Minas. Para saber como estão os atendimentos aqui na unidade de atendimento integrada UAI de Patos de Minas, nossa equipe de reportagem está vindo aqui todos os dias para saber como está a movimentação. A gente vai pedir para que o Gustavo, inclusive, dê um giro, se aproxime um pouco mais para mostrar que as cadeiras estão vazias. Mas isso não é porque as pessoas estão sendo atendidas, não. É porque muitos serviços foram cancelados, as pessoas receberam um comunicado. Isso porque esse comunicado vale para que as pessoas não percam a viagem, não venham de outra cidade para realizar algum tipo de serviço aqui na unidade. Para quem não sabe, a UAI, ela é responsável pela emissão de documentos, as questões de carteira de trabalho também e habilitação. E o que acontece? Aqui trabalha todo o serviço da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que está em greve. Então, essa greve dos servidores públicos afeta diretamente os serviços aqui da UAI de Patos de Minas. Como a gente já anunciou no jornalismo da NTV, são apenas 20 cédulas, ou seja, 20 senhas, que as pessoas pegam para ser atendidas aqui. E esse número está sendo limitado por causa da greve e por causa do número de profissionais que estão vindo trabalhar aqui na unidade. Vamos mostrar mais uma vez. Durante todo o dia, nesta quarta-feira, ficou assim, a unidade, Poucos atendimentos, unidade vazia, os guichês que eram para estar lotados com muitos serviços estão vazios também. Isso preocupa por quê? Porque pode ter uma sobrecarga do serviço quando a unidade voltar a funcionar. A gente vai atrás de respostas aqui do delegado de Patos de Minas, que comanda toda essa equipe aqui da nossa região, para saber até quando esse serviço vai continuar parcialmente atendendo a população e se vai durar até o restante da greve que acontece em Belo Horizonte. Os servidores reivindicam os seus direitos constitucionais. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, sem médicos em unidades de saúde, moradores do Gramado pedem providências. Mais 65 casos de Covid são confirmados em boletim. A Prefeitura decreta o uso facultativo de máscaras em ambientes abertos e fechados em Patos de Minas. Bahia, boa noite de novo, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que estão conosco aqui no NTV News, análise da notícia, que foi farto de informações, dia movimentado no cenário político mineiro, principalmente por conta dos movimentos grevistas, das manifestações que a gente falava no nosso bloco anterior. O governador Romeu Zema, que está prestes aí a disputar a reeleição do Executivo Mineiro, tem várias bombas e vários incêndios para apagar e, ao mesmo tempo, com várias categorias insatisfeitas, principalmente por conta das promessas salariais feitas. Aí as forças de segurança são exemplos disso, por conta do que teve o acordo lá em 2019 de recomposição salarial de 41%. Esse montante não aconteceu, deveria ter sido finalizado agora com esse reajuste dado. E os policiais não abrem mão, querem essa conversa, querem esse acordo. Vamos ver como é que vai ser as cartas à mesa, porque é um setor extremamente importante e a gente já vê impactos claros aí em diversos serviços prestados. Pois é, Ludmila, ainda dentro desse noticiário político, hoje a Prefeitura de Patos de Minas promoveu coletiva para falar de alguns assuntos, entre eles a abertura do processo, para poder, o processo administrativo para romper com a Copasa. A gente tem um material feito lá, inclusive com a fala do prefeito Luiz Eduardo Falcão. A gente nomeou 3 servidores do município
para analisarem oficialmente o contrato com a Copasa, fazerem todos os levantamentos que precisam ser feitos em relação à prestação do serviço da Copasa, e eles vão me entregar um parecer. Diante desse parecer, nós vamos tomar a decisão pelo rompimento ou não. A gente já tem a nossa convicção formada, mas vamos tomar o cuidado de acrescentar também o parecer dessa portaria. Já temos também o resultado da CPI lá na Câmara. Existe também uma equipe especializada que foi contratada pela Prefeitura com vasta experiência já em contratos em relação à Copasa e também para aprimorar algumas outras situações aqui na Prefeitura, como o processo de compras, de contratação aqui da Secretaria de Administração, e nós estamos cumprindo rigorosamente aí as etapas que nós planejamos para atingir o objetivo, que é trazer um melhor serviço de saneamento básico, de fornecimento de água, etc., para a população de Para. E aí é um caminhar que a população esperava, porque depois da CPI falou-se muito sobre isso e depois passou um tempo muito quieto, né? Esfriou-se muito sobre esse assunto, agora retomando aí o prefeito, inclusive publicando essa semana aquela nota com uma portaria justamente para dar início a esse rompimento de contrato. Essa discussão retoma quando a gente vê aí problemas com relação à prestação do serviço da Copasa em outras cidades mineiras. Então é uma discussão apropriada, talvez até por isso tenha sido colocada à mesa agora, por conta desses problemas que verificamos aí, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, com o rodízio no fornecimento de água, com problemas aí na entrega de ordens diversas, Odaí. Mas o que a gente entende é que o prefeito de Patos de Minas, o Luiz Eduardo Falcão, ele não se deu por satisfeito com relação ao trabalho da CPI da Copasa. A gente viu o discurso dele de quando recebeu o resultado da CPI em dezembro do ano passado. Ele foi bem claro que romperia o contrato com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e 3 meses depois ele anuncia a abertura desse novo processo para avaliação e mais detalhamentos do serviço da companhia. Poderia ter sido feito lá atrás, emendado já com a entrega desse processo, desse protocolo, até porque já é uma intenção, já é uma declaração, já é uma decisão do prefeito Falcão, que inclusive cobrou e teve conversas muito duras com o presidente da companhia em visita no ano passado, e pelo jeito, pelo diálogo, pelo andar da carruagem, a gente vê que a postura da Copasa não vai alterar muito, se bem que a companhia do outro lado vem aí fazendo algumas melhorias, mas ainda talvez muito aquém do que disse o prefeito à época com relação ao cumprimento do contrato, com relação à entrega dos serviços e outras questões mais pontuadas em contrato. Fato é que a gente tem 3 meses depois do resultado da CPI, o início de um novo trabalho para verificar Copasa, contrato, prestação de serviço, e vamos ver quais serão as soluções que a Prefeitura de Patos de Minas vai apresentar diante a um posicionamento já feito há 3 meses atrás, mas que ainda depende aí desses detalhamentos que o prefeito colocou. A gente só espera que haja uma decisão e uma solução, porque os problemas a gente sabe que existem, concretizados num trabalho feito lá pela CPI, que a gente já sabia que já existia. A CPI só veio endossar tudo aquilo que a população já reclamava, que nós mostramos aqui inúmeras vezes com relação à precariedade na prestação do serviço da companhia. Vamos falar de saúde aqui, girando o assunto. Ludmila, o posto de saúde do Residencial Gramado está sem médicos para atender a população. Quem mora no bairro cobra providências. Maria Cleusa tem 71 anos e mora no Residencial Gramado, em Patos de Minas. Ela conta que o posto de saúde de seu bairro está sem médico e a população mal consegue marcar exames. Além disso, diz que não se tem previsão de quando haverá médico disponível para atender as pessoas que moram no local e, por isso, diz estar preocupada. Está muito difícil a gente ficar sem médico. Essas pessoas que precisam assim, de
uma receita, né? Que tem muita gente que toma uns remédios contínuos e precisa da receita, vai lá para trocar. Chega lá, não tem médico, aí tem que deixar lá com as enfermeiras e assina e vai para a Secretaria de Saúde e nisso gasta de 8 a 10 dias para voltar, né? Então, a coisa está muito precária e não tem nem previsão de quando vai voltar outro médico para cá. E o pessoal aqui, nós somos muito carentes de médico, nós precisamos da saúde. Eu fico preocupada, não só por mim, mas pelas outras pessoas, pelos amigos, vizinhos que precisam, né? Com toda essa situação, Maria Cleusa conta que uma amiga dela entrou em contato com o vereador da cidade, mas que até o momento não tiveram uma resolução do problema. A minha amiga até foi atrás do vereador, eles falaram que ia mandar, mas tudo mais ainda até agora não teve solução nenhuma ainda não. Eu não sei o que eles viram que não quer ficar médico aqui nesse bairro. Sendo assim, ela cobra uma providência das autoridades para que agilizem médicos para o posto de saúde do Gramado. Eu quero falar para a prefeitura, para o pessoal aí, né, que realiza um médico aqui para o Gramado, porque o pessoal aqui estão sofrendo, nós estamos padecendo, precisando de um médico, porque você sabe que a gente, mesmo na hora que está bem, já precisa de um socorro médico, né? Pois é, por meio de nota, a Prefeitura informou que já está em curso o processo de contratação de um médico para a unidade de saúde, Ludmila Bahia. Notícia que deve ter sido recebida aí com muito alívio, com absoluta certeza, pela moradora e por outros ali do Gramado também. Há reclamações de falta de médicos em outros postos de saúde de Patos de Minas, como no Jardim Panorâmico, nos relatou moradores daquele bairro. E a gente vê os gestores enfrentando muitas dificuldades para a contratação de profissionais de saúde para atuarem na rede pública, tanto que a rede FEMIG abriu contratação para hospitais, inclusive o Regional Antônio Dias. São diversos cargos médicos, vagas abertas nesta quarta-feira. A gente vê com muita constância essas reclamações recorrentes sobre falta de médicos em postos de saúde e médico atua preventivamente. Então, é uma economia gigante até para os próprios cofres públicos quando há esse investimento, quando há esse cuidado em zelar pela saúde, agindo preventivamente. Então, a gente sabe que o médico está lá com a cura na ponta da caneta na maioria das vezes, mas também essa importância de ter essa rede disponível para a população, para informar, para atualizar e dar, claro, segurança a todas aquelas pessoas que precisam, merecem e mais, tem a garantia desse serviço, conforme a nossa Constituição. Até porque sem um médico lá no hospital, na unidade de saúde, no posto de saúde, esses pacientes vão todos para a UPA e aí sobrecarrega mais ainda o sistema que já está em dificuldade. Vamos atualizar os dados da Covid-19 em Patos de Minas. Mais 65 casos foram confirmados em relação ao boletim anterior, 18 deles entre os dias 7 e 8 e outros 47 de datas anteriores. Não houve confirmação de óbito no boletim de hoje. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid, são 4,44% nas UTIs e 3,92% das enfermarias. A gente vai observar também aí a ocupação de leitos para todas as doenças nas redes de saúde pública e privada, né? Com o boletim aí da ocupação de leitos. Os clínicos estão com 69,03% e o percentual de internações às UTIs é de 29,72%. Por falar nesse assunto, Ludmila, a Prefeitura de Patos de Minas publicou o decreto nesta quarta-feira, tornando facultativo o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. Nós participamos da coletiva de que a gente falou agora há pouco na Prefeitura e o prefeito Falcão justificou o porquê dessa medida. A gente está decretando, fica facultado o uso de máscara de proteção em ambientes fechados e abertos em todo o território do município. A partir do dia de hoje, permanece a recomendação de uso de máscara em ambientes fechados de pouca ventilação, porque tem ambientes fechados que são extremamente amplos e que tem uma ventilação. Então fica a recomendação. Então esse decreto entra em vigor hoje, dia 9 de março de 2022. Finalizando essa parte aqui, eu ressalto que nós estamos tornando facultativo as pessoas que
querem continuar usando a máscara, as pessoas que acham que é necessário, que não se sentem seguras ainda para deixar de usar, que continuem. Ludmila, há uma recomendação, inclusive, que consta no decreto, a recomendação de que as pessoas utilizem a máscara em locais fechados, que forem mais restritos ali. Mas o que diz o decreto em si é que está flexibilizado completamente e é facultativo o uso em ambientes fechados e abertos. A Prefeitura de Patos de Minas, ela toma uma atitude já implementada por várias outras prefeituras por todo o país, dessa flexibilização no momento de estabilização de novos casos, de ocupação hospitalar. Então, ela segue na esteira do que outros estados, municípios estão implementando. A gente viu um discurso do secretário de Saúde na semana passada, o Fábio Baquerete, que depois da decisão de Belo Horizonte, que também desobrigou o uso da máscara em locais abertos, ainda fechados, há essa exigência, no caso da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, mas ele disse que não poderia fazer esse decreto ainda unificado para todo o estado, que tem situações diferentes da pandemia. Mas a gente sabe, como forma geral, a gente tem uma estabilidade da Covid em todo o país. Isso não quer dizer que a doença não faça vítimas e até mesmo fatais, conforme a gente vem registrando em boletins epidemiológicos emitidos tanto pela Prefeitura quanto pelo Estado. Vale, claro, o bom senso, a escolha de cada um do que fazer. Nessa hora não dá para ter dúvida, viu, Odair? Não dá. Está inseguro? Pega seu item de segurança, que ele é primoroso, foi fundamental também para salvar muitas vidas. Não só contra a Covid, mas contra outras bactérias que estão aí, vírus que estão no ar, para a gente se cuidar muito bem. Ludmila, a análise termina, amanhã a gente se encontra de novo. Amanhã tem mais Análise da Notícia, mais NTV News a partir das 19 horas, mas o nosso telejornalismo começa às 11h30 com 30 minutos. A gente espera você por lá. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite. Boa noite, até amanhã.